Como esse vídeo tá bem longo, eu vou deixar na descrição dele um índice para você acessar cada uma das perguntas no tempo certo, tá bom? Há um tempinho atrás eu postei uma foto no meu Instagram, tanto no do Vida Organizada quanto no meu pessoal, pedindo para vocês me enviarem perguntas, dúvidas que vocês tinham sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha rotina, sobre organização, para eu poder responder. E eu recebi muitas, mas muitas perguntas mesmo. Queria aproveitar para agradecer todo mundo que se engajou e enviou perguntas. E aí eu vou começar a responder através desse vídeo aqui algumas delas. Como que eu vou fazer para responder essas perguntas? Eu separei algumas perguntas em categorias. Então, assim, nesse primeiro vídeo eu vou responder as perguntas que foram mais frequentes, ou seja, as perguntas que muitas pessoas me fizeram, porque achei que era uma maneira mais justa de começar respondendo, porque afinal, se tantas pessoas têm as mesmas dúvidas, acho que essas perguntas são as que devem ser respondidas primeiro, né? Eu dividi as perguntas por assuntos, então tem muitas perguntas que são sobre o método GTD, eu vou deixar para responder lá no canal GTD Brasil. Se você não sabe, o GTD é um método de produtividade que eu utilizo e existe um canal aqui no YouTube chamado GTD Brasil, que estão os links todos aqui na descrição desse vídeo, se você tiver interesse. Então eu vou responder o que for sobre GTD lá. E aí as outras dúvidas que vocês postaram, eu vou dividir basicamente em dúvidas sobre rotina, dúvidas sobre o meu mestrado, dúvidas sobre maternidade, dúvidas sobre comportamentos de maneira geral e dúvidas sobre ferramentas. E aí algumas perguntas têm uma resposta tão grande que demandam um vídeo só para elas, então eu vou tentar fazer assim aos pouquinhos, enquanto outras dá para agrupar em pequenos vídeos. Então, eu não vou conseguir publicar as respostas a todas as dúvidas agora durante o Veda, no mês de abril, então com certeza vai se estender aí por maio, talvez até um pouquinho depois, mas eu vou tentar então, na medida do possível, na próxima semana postar mais vídeos com respostas a essas perguntas para também não deixar passar tanto tempo. Nesse vídeo de hoje então eu vou responder as perguntas mais frequentes que vocês fizeram. E a pergunta que eu mais recebo, sem dúvida nenhuma, Thaís, como que você dá conta de tudo? Ou como que você faz para conciliar todos os seus papéis, né, na sua vida? Você é empresária, é mãe, é esposa, é estudante, é dona de casa, como que você concilia tudo isso? Eu já gravei um vídeo aqui pro canal chamado Como Você Dá Conta de Tudo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde eu falo que justamente eu não dou conta de tudo. Pra gente ter uma vida organizada, a gente tem que aprender a falar muito não, e eu falo muito não só pros outros, como pra mim mesma. Então eu sou uma pessoa que tem muitas ideias e se deixar eu abrigo realmente muita coisa pra eu fazer. Então eu tenho que ser disciplinada no sentido de saber entender quando eu já tenho coisa demais acontecendo na minha vida e falar não pra outras coisas. E esse é um exercício constante. Então assim, como que eu dou conta de tudo, né? Então em primeiro lugar, falar que eu não dou conta de tudo, eu falo muito não, especialmente pra mim mesma, mas o que me ajuda é sempre ter um equilíbrio das diversas áreas da minha vida. Em que sentido? Eu tenho essas áreas listadas para começar. Você pode fazer isso como uma lista mesmo das áreas da sua vida. Você pode usar a Roda da Vida, que é uma ferramenta de coaching. Se você digitar no Google Roda da Vida Coaching, vai aparecer um montão de formatos legais para você usar. E eu faço uma revisão de tempos em tempos, pelo menos uma vez por mês, todas essas áreas para ver como que tá o equilíbrio delas, se eu tô dando mais atenção para uma área em detrimento da outra ou não. E a outra coisa que também me ajuda a dar conta de tudo, digamos assim, a partir desse ano eu estabeleci 5 prioridades para minha vida. Vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo também, onde eu falo sobre isso. Eu defini 5 prioridades para minha vida para 2018, que são as prioridades que todos os dias eu olho para garantir que eu esteja realmente dando atenção para elas. Então, acho que é assim que eu posso responder essa pergunta. É claro que essa pergunta envolve uma série de outras perguntas e dúvidas, né, sobre a minha organização pessoal, mas para responder como eu dou conta de tantos papéis, eu acho que essas respostas que eu dei agora respondem bem essa pergunta. A segunda pergunta que mais me fazem é como é a minha rotina. Então, assim, que horas eu acordo, que horas eu vou dormir, se eu tenho uma rotina diária, como eu organizo essa rotina diária, como eu me organizo diariamente, como é meu sono, etc. Então, eu vou tentar fazer um apanhadão nessa resposta, tá? O que eu descobri que funciona pra mim nos últimos anos foi descobrir que não é ter um horário certo pra ir dormir, um horário certo pra ir acordar, mas sim ter uma qualidade de sono todas as noites. Por que eu começo falando do sono? Porque o sono, pra mim, se eu pudesse dar uma dica de produtividade
produtividade para as pessoas é ter uma boa noite de sono. Quando eu não durmo bem, meu dia seguinte fica inteirinho comprometido, eu fico assim, não tenho paciência, eu não tenho pique para fazer nada, eu não rendo, sabe? Então pra mim é conseguir dormir 7 horas e meia toda noite, isso pra mim é o que funciona. Então se eu tô com sono lá pelas 11 horas, eu vou dormir às 11 horas e acordo 7 horas e meia depois disso. Então é sempre assim que eu faço. Se eu preciso acordar 6 horas na manhã seguinte, eu vou calcular 7 horas e meia pra trás e vou colocar o meu relógio pra tocar às 6 horas e aí eu vou dormir de modo que eu tenha essa quantidade de horas. É assim que eu faço no meu dia a dia. E aí depende muito dos compromissos que eu tenho em cada um dos dias. Cada vez mais eu tento ter uma rotina no sentido de não viajar tanto. Então acho que eu já falei em outros vídeos aqui que uma maneira de viajar menos foi ter organizado melhor assim os cursos que eu faço fora de São Paulo. Até setembro do ano passado era uma outra empresa que organizava esses cursos que eu fazia fora de São Paulo. E a partir de setembro essa organização passou pra mim, e daí a partir do momento que passou pra mim eu comecei a organizar da seguinte forma: em vez de todo final de semana eu viajar pra fazer algum curso fora, eu passei a fazer uma vez por mês um curso fora de São Paulo e uma vez por mês um curso em São Paulo. Isso ajudou a organizar um pouquinho a minha rotina e não viajar tanto, porque eu não gosto de viajar muito. Inclusive eu falo não pra muitos trabalhos assim que seriam legais, de palestras, de cursos, porque eu realmente não gosto de viajar muito em decorrência da rotina com o meu filho, que tem 8 anos de idade. Então eu prefiro nesse momento, quando ele for maiorzinho e puder me acompanhar, acho que eu vou poder viajar mais, mas no momento eu prefiro não viajar tanto. Além do que, eu também estou num momento da minha vida que eu tô contratando uma auxiliar administrativa que vai começar a trabalhar comigo, porque eu percebi realmente que muito da minha rotina meu tempo estava indo para pequenas coisas e eu estava deixando de fazer as grandes coisas que só eu posso fazer, como por exemplo gravar vídeos e aulas para os meus cursos, escrever meu livro, escrever conteúdos, fazer coisas que realmente só eu posso fazer. Eu tava deixando isso muitas vezes de lado, entre aspas, para poder abrigar coisas que outra pessoa poderia fazer no meu lugar. Então quando eu comecei a notar que isso tava deixando a minha rotina sobrecarregada e eu tava ficando meio achando chato ter que fazer isso, eu identifiquei que era o momento de contratar uma pessoa. Então isso também explica um pouquinho mais a minha rotina. No dia a dia, então como eu falei, eu tenho essa rotina de sono que eu preciso dormir essa quantidade de horas para eu ficar bem. Então a hora que eu vou dormir ou a hora que eu vou acordar depende disso. De modo geral, eu procuro manter a mesma rotina aos finais de semana, então eu não faço abusos. Por exemplo, meu marido é músico e às vezes eu tenho vontade de vê-lo tocar e esses shows acabam de madrugada. Então o que eu faço muitas vezes é eu assisto o primeiro bloco de shows que acaba, sei lá pela 1 hora da manhã e aí eu vou pra casa, porque daí eu não altero tanto o meu horário de acordar, porque senão isso bagunça muito o meu sono no dia seguinte. Eu já não faço mais essas estripulias de ficar até 4 horas da manhã em barzinho vendo ele tocar, porque me faz muito mal, eu não me sinto bem. Acho que esse ano eu não fiz isso nenhuma vez, então a gente já tá em abril, então em 4 meses eu não fiquei até de madrugada nenhuma vez. Faz 1 ano que eu tinha parado de tomar café, justamente porque tava interferindo muito no meu sono, e aí eu voltei a tomar café recentemente, mas eu já percebi que se eu tomar café à tarde, por exemplo, isso prejudica muito meu sono à noite. Tem dias que eu vou dormir de madrugada porque eu não consigo apagar por conta do café. Então, outra dica que eu dou aí pra rotina também é tentar diminuir o café, ficar no café só pela manhã. O que mais que eu posso falar sobre a organização da minha rotina diária? Eu acho que, me ajuda a ter checklists diárias, então são checklists de coisas que eu já faço no piloto automático todos os dias, mas que eu gosto de verificar especialmente ao longo do dia ou antes do final de um dia de trabalho pra ver se eu fiz tudo. Então, de atividades que eu tenho que fazer todos os dias no trabalho, atividades que eu tenho que fazer todos os dias em casa, então aquela arrumação básica diária ali de casa, verificações diversas que eu faço ao longo do dia, então, por exemplo, o cardápio da nutricionista. Então, ter essas checklists diárias também me ajudam a garantir que meu dia a dia funcione muito bem. E eu tenho o princípio que é ter um dia a dia tranquilíssimo, então, o problema do meu ponto de vista é pra gente resolver. Eu não gosto de ficar carregando o problema pra lá e pra cá. Então, sempre que eu identifico alguma coisa na minha rotina que esteja me incomodando, eu já procuro uma maneira de resolver. Como eu comentei, esse negócio de eu contratar auxiliar administrativa pra abrigar essas atividades que eu tava achando chatas ou que estavam tirando meu tempo de fazer aquilo que só eu poderia fazer. Eu acho que sobre rotina tem muita coisa, né, que pode ser falada. Então, se você tiver alguma dúvida específica, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Já tem bastante coisa aqui no canal e lá no blog também, no vidaorganizada.com, falando sobre a minha rotina. Caso você tenha alguma dúvida específica sobre isso, pode deixar um comentário que daí eu vou respondendo com o tempo, tá?
Outra pergunta que muitas pessoas me fazem é: como você lida com as tarefas de casa? Você tem empregada? Não, nós não temos empregada ou empregado em casa, nós não temos ajuda externa, digamos assim. Lá em casa somos meu marido, eu e o nosso filho, e o que a gente faz é dividir realmente as atividades. A nossa casa fica 100% limpa e arrumada 100% do tempo? Com certeza não, porque também envolve diminuir as expectativas. Meu marido, por ter um trabalho mais flexível, ele é músico, então ele fica mais tempo em casa, então é natural que ele abrigue a maior parte das atividades que demandem mais tempo, tipo passar um pano úmido no chão, esfregar chão de banheiro, lavar louça, preparar comida. Geralmente essas coisas ficam com ele porque ele fica mais tempo em casa, mas eu também faço muita coisa. Então, como que a gente se organiza? Eu tenho, como eu falei, uma checklist de atividades diárias que eu faço assim, meia hora eu resolvo minha vida, que envolve arrumar as camas, trocar as lixeiras, dar uma geral nas pias, colocar a roupa pra lavar, cuidar da roupa de modo geral, né? Revisar o que precisa comprar, o que não precisa, guardar as coisas que estão fora do lugar, guardar roupa, enfim. Tudo isso eu gosto de fazer porque é uma rotina minha que eu já faço ali de noite quando eu chego em casa, eu já cuido dessa parte. E que já ajuda a manter o dia a dia funcionando, porque se eu verifico, olha, puxa, acabou o leite, eu gosto de uma vez por semana ir ao mercado comprar as minhas coisas, que seriam as minhas coisas, os meus lanchinhos, né? Porque eu gosto de escolher a pera que eu vou comprar, eu gosto de escolher a uva que eu vou comer, e eu gosto de uma vez por semana ao mercado fazer essas compras que são pessoais, digamos assim. Mas o meu marido, ele vai também no mercado ao longo da semana. Ele cuida dessa parte do dia a dia, de ir ao mercado, quando tem que comprar alguma coisa para comer e tudo mais. Então, o que acontece quando tem algumas coisas muito fora da rotina, que normalmente ele não faz e precisa ser feito, a gente tem um painel na entrada de casa. Por acaso eu não tenho nenhuma foto aqui para mostrar isso, mas a gente tem um aparador na entrada de casa, em cima tem um painelzinho bem simples, que eu deixo alguns post-its de coisas pontuais que tem que ser feitas. Então, por exemplo, agendar exames pro Paul, ou então, olha, tem que dar uma geral no banheiro hoje, porque tá meio sem condições ali, eu não vou conseguir, vou chegar tarde. E aí ele faz numa boa, assim, o que é importante é não sobrecarregar a pessoa também. Então, assim, eu sei as coisas que precisam ser feitas, então nesse dia a dia a gente divide dessa maneira, ele cuida, assim, da parte do preparo da comida, eu cuido do restante, arrumar as coisas que estão fora do lugar, cuidar das roupas, tudo isso, essas gerais, assim, né, de trocar lixeira, etc. Eu que faço essas coisas todas, e ele cuida basicamente da comida no dia a dia. Quando foge desse dia a dia, que são coisas mais pontuais, então, sei lá, limpar um forno, limpar uma geladeira, a gente divide tudo. Quando eu percebo que eu não vou conseguir fazer e precisa ser feito, aí eu peço pra ele. E assim, ele faz numa boa também. Eu acho que o mais importante é entender que pelo fato da gente não ter uma pessoa em casa dedicada exclusivamente aos cuidados, à arrumação, à limpeza, a passar roupa, é que a gente tem que dividir mesmo as atividades e saber que a casa não vai ficar perfeita, né, sem um pozinho, sem nada o tempo todo, porque a gente tem mais o que fazer, basicamente isso. A gente cuida da casa pra ela ficar super bem pra gente, mas também não é nada bitolado, sabe? Eu acho que é muito importante que a casa seja pra gente viver e a casa deve servir a gente, não ao contrário. Outra pergunta que muitas pessoas me fazem, muitas pessoas me fizeram nessa onda aí de perguntas foi como eu organizo as minhas finanças. Puxa, gente, essa pergunta, assim como a pergunta da casa, também geraria vários vídeos, então eu vou responder de uma maneira mais genérica, mas se você tiver alguma dúvida específica, deixa um comentário aqui nesse vídeo, e aí eu vou procurar em vídeos futuros abordar mais esse assunto de maneira geral, porque organização de qualquer área da vida não é uma resposta simples que a gente dá assim em poucos minutos de vídeo. Vou dar um apanhado geral então, e aí em vídeos futuros eu vou explorando mais isso. Então, basicamente assim, eu hoje organizo duas áreas de finanças, que é a Thaís pessoa física e a Thaís pessoa jurídica. Vou falar como eu organizo a Thaís pessoa jurídica. A Thaís pessoa jurídica é uma empresa que tem contas a serem pagas, e eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu demonstro como eu organizo as finanças da empresa. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver. Uma parte dessa organização da Thaís empresa vai para a Thaís pessoa física, porque eu me pago como funcionária dessa empresa. Uma vez
que esse dinheiro vá para a pessoa física, tem o meu dinheiro e tem o dinheiro do meu marido, que é o dinheiro dele, do trabalho dele. Então o que a gente faz? Como eu ganho mais, então eu fico com as contas fixas, altas de casa, e ele fica com despesas do dia a dia, especialmente com relação ao carro, que é ele que usa. Eu nem dirijo, ele que fica com o carro. Então assim, gasolina, estacionamento, ele que paga tudo. Pequenas coisas do dia a dia, então lanchinhos do Paul, se ele quiser ir ali na avenida comer um pastel, ou se ele vai tocar e daí ele toma uma cervejinha com a banda, são as despesas dele. Então despesas pessoais dele são coisas dele. Aí assim, as contas da casa, todas sou eu que pago. Basicamente eu divido os meus ganhos em 2 momentos do mês, que é no começo do mês e no dia 20, acho que como a maioria das pessoas. Daí eu deixo essas contas do dia 20 para pagar as contas maiores, que seriam o aluguel, a escola e o financiamento do carro, e o dinheiro do começo do mês para as contas menores, assim, luz, TV a cabo, essas coisas assim. A gente tem uma conta conjunta que eu deposito todo mês um valor X que a gente utiliza para mercado, farmácia e esses gastos do dia a dia de maneira geral, e isso funciona super bem pra gente, até pra gente ter um controle de quanto a gente tá gastando. Todos os vencimentos de conta estão no meu calendário, então contas que estão em débito automático, contas que eu pago e contas que o meu marido fica responsável por pagar. E daí eu vou fazendo esse controle no dia a dia. Sim, eu tenho uma planilha de controle geral de finanças, onde eu organizo quanto que eu recebo todo mês e como tá indo esse dinheiro para as contas de forma geral. Eu também tenho investimentos, então nessa mesma planilha eu vejo como que eu tô alocando esses investimentos. A alimentação dessa planilha eu faço, quando não diariamente, uma vez por semana, e uma vez por mês eu faço um balanço geral. Mas assim, gente, sinceramente, é bastante coisa para falar sobre organização de finanças. Se você tiver alguma dúvida específica, deixa um comentário aqui, por favor. Mas em resumo, é assim que eu organizo as minhas finanças. E por fim, a pergunta que também, uma das perguntas que mais me fazem é: Thaís, por onde começar a se organizar? Você já nasceu uma pessoa organizada? Como você começou a se organizar? Não, eu não nasci uma pessoa organizada, e a organização eu vejo como uma habilidade para toda a vida, que a gente vai todos os dias investindo um pouquinho de tempo para se manter organizado. Se você deixar um dia de escovar os dentes, você não vai ficar com problema. Se você ficar um dia sem tomar banho, você não vai ficar com problemas. A mesma coisa acontece com a organização. Então a organização, todos os dias a gente tem que dedicar algum tempinho para algumas atividades básicas para manter a coisa toda rodando. Então são coisas do tipo atividades em casa, atividades de finanças, atividades de saúde, atividades de trabalho, coisas que a gente tem que fazer todos os dias. Como eu falei para vocês, eu tenho checklists que me ajudam. Como começar a se organizar? O que eu recomendo? A primeira coisa, não é possível organizar tralha. Então eu recomendo que você comece se livrando do que for tralha na sua vida, isso em todas as áreas possíveis. Quando eu falo de tralha, eu não estou falando só de objetos em casa, apesar de que isso geralmente tem muita tralha também. Eu tô falando de atividades na vida que não fazem mais sentido você ter. Sabe, eu tenho amigos que são super sobrecarregados e que eu falo pra eles: meu querido, você não vai conseguir abrigar tudo isso na sua vida nesse momento. Você sempre vai se sentir sobrecarregado, sempre vai explodir algum problema de família, de relacionamento, de saúde, e você não vai conseguir dar conta porque você tem muitas atividades em andamento. Você vai ter que fazer uma escolha. Então, e as pessoas não me ouvem. Então, assim, por favor, me ouça, porque eu tenho experiência e conhecimento pra falar isso que eu tô falando. E eu sei que a minha vida, se eu começo a me sentir sobrecarregada de alguma maneira, eu sei que tem coisa que tem que sair. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu recomendo, se você quer começar a se organizar, é que você tire da sua vida aquilo que no momento não é estritamente essencial. Organize esse essencial primeiro, e quando você terminar de organizar esse essencial, sua vida estiver tranquila, seu dia a dia estiver tranquilo, sem ter sobrecarga, aí você começa a abrigar outras coisas que você considera importantes. Mas, assim, primeiro organiza o que é essencial, aquilo que você não pode tirar da sua vida no momento, que realmente tem que acontecer, porque isso já é bastante coisa. Uma outra dica que eu dou é saber reconhecer quando são situações temporárias. Então, por exemplo, quando eu tava trabalhando e fazendo faculdade, foi um período muito sobrecarregado da minha vida, porque eu saía de casa antes das 6, chegava em casa quase 1h da manhã, depois da faculdade, então foi muito difícil. Então, assim, eu deixei vários projetos de lado naquela época, mas sabendo que era temporário, era durante a faculdade, depois eu retomaria
alguns projetos ou não. A mesma coisa agora que eu comecei a fazer o mestrado. Então, assim, não dá pra fazer tudo de uma vez, né? Não dá. Então, você tem que saber administrar a sua vida no sentido de entender o que é realmente necessário no momento, tirar aquilo que não for necessário, para primeiro você colocar em ordem o que for necessário. Colocou em ordem tudo que é essencial no momento, aí você começa a ver se você consegue abrigar outras coisas ou não. Não adianta querer fazer tudo e achar que você vai ser a pessoa perfeita que dá conta de tudo. Não é possível fazer isso, tá? A não ser que você comece a contratar pessoas para trabalharem com você. Se você tiver dinheiro para fazer isso, tiver condições de fazer isso, ótimo. Mas se não tiver, você tem que ter um toque de realidade aí na sua vida e entender que, assim, espaço a gente não cria. A gente não cria mais do que 24 horas por dia na nossa vida. A gente não cria mais espaço na nossa casa. Não, a gente tem coisas demais acontecendo. Então, para começar a se organizar, é você tirar aquilo que não for estritamente essencial no momento. E aí sim, organizar aquilo que é o essencial. Essa é a dica que eu dou, que quase ninguém segue. Todo mundo acha que é fácil falar e ninguém coloca a mão na massa. Então, se você estiver vendo este vídeo e você estiver sentindo que sua vida está sobrecarregada, tem muita coisa acontecendo, que sua casa está uma bagunça, por favor, siga essa recomendação que eu estou te dando, porque eu sei que ela é certeira, eu sei o que eu tô falando. Então, por favor, siga, comece destralhando. Bom, essas foram as respostas às perguntas mais frequentes que eu recebo, então. Se você tiver alguma dúvida, pode continuar deixando comentários aqui embaixo, que eu vou pegando essas dúvidas, eu vou transformando em respostas, em vídeos. Então, e existem muitas outras perguntas que eu vou responder aí nos próximos dias. Então, fique ligado aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, que aí você vai acompanhar as respostas, as dúvidas que os outros leitores já postaram, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.